Dando sequência à série de entrevistas direto aqui da Pipa Selfness para você do Melhor da Noite, eu vou bater um papo com a doutora Fernanda Ben. Ela é farmacêutica, especialista em desenvolvimento em cosmético também e diretora da pós-graduação em tecnologia biofísica aplicada. Doutora Fernanda, gratidão em receber a equipe do Melhor da Noite para batermos papo sobre a boa saúde, vamos dizer assim. Boa noite, a gratidão é toda minha e é um prazer estar aqui com vocês e espero compartilhar algo interessante. Que bacana. Doutora, agora hoje vai ser uma consulta para o nosso telespectador. Vamos por partes. A senhora é especialista em desenvolvimento em cosmético. Sim. Fale um pouco sobre essa especialização. Então, essa foi a minha primeira especialização, que foi há mais ou menos uns 10 anos atrás, logo que eu me formei em farmácia. Então, eu sempre tive esse desejo de desenvolver cosméticos. Já na faculdade eu desenvolvi o meu TCC em cosméticos orgânicos, depois me especializei no desenvolvimento de cosméticos. Depois acabei caindo na medicina integrativa, montei uma clínica integrativa, fiz vários cursos dentro da medicina integrativa, como nutrição clínica, farmacologia clínica, ozonioterapia, nutriendocrinologia e todos esses cursos da medicina integrativa. E agora acabou que eu estou utilizando muito a questão do desenvolvimento de cosméticos. Dentro da Zel Cosméticos, nós desenvolvemos uma linha de cosméticos orgânicos, então totalmente natural, sem essências sintéticas, parabenos, né? E a base de zeólita. Porque dentro da medicina integrativa, você entende que a pele é um órgão muito importante, o maior órgão do corpo, que existe uma microbiota da pele e também um órgão muito importante de absorção, pela grande extensão da pele e pela característica dos banhos quentes, dos emulsionantes, que são os sabonetes, que tiram essa proteção da pele, que é essa gordura, né? E acaba sendo o banho um veículo, um carreador de muitas toxinas para o nosso organismo. Fale um pouco dos cosméticos que a Zel Cosmetics está colocando aqui no mercado e os benefícios. Sim. O objetivo de desenvolver essa linha de cosmético é desenvolver uma solução. Então, eu sou empreendedora já há mais de 10 anos e nós trabalhamos com soluções em saúde. Então, eu tenho a farmácia de manipulação, que desenvolve umas formulações um pouco diferenciadas, sem cápsulas com conservantes, sem recipientes. A gente trabalha com ensino dentro da medicina integrativa. O meu marido trabalha com tecnologias dentro da medicina integrativa. E aí entra a grande importância da parte dos cosméticos. Por quê? A gente já trabalhou muitos anos com a zeólita como um ativo que absorve metais tóxicos do organismo. E aí vem a necessidade de você desenvolver uma linha de cosméticos para dar uma solução para esses pacientes. Por quê? A gente se preocupa muito com as toxinas. Nós entendemos que são as toxinas as bases das principais doenças. Então, por exemplo, um alumínio que tem um desodorante, que tem na água do banho, numa panela, né, principalmente na água do sistema público, né? Então esse alumínio ele tem uma característica de se acoplar em receptores que necessitam de alguns minerais. Então esse alumínio, quando ele entra, por exemplo, no lugar do magnésio, ele prejudica a ação de várias enzimas digestivas, prejudicando então a digestão. E se você prejudica a digestão, você gera ali secundariamente uma desbiose intestinal e uma diminuição da absorção de micronutrientes. Então começou por uma intoxicação simples de alumínio e gerou um grande dano para o organismo inteiro. Então as pessoas já vêm entendendo os malefícios dessas toxinas. Então se cuidam, tomam água filtrada,
compram águas tipo de garrafão, né? Água mineral, mas às vezes não prestam atenção que um banho de 10 minutos, a pele ela consegue absorver o equivalente de toxinas a beber 3,6 litros de água da torneira. Ou seja, você pode às vezes estar cuidando, tá usando uma panela boa, uma Royal Prestige, ou sei lá, uma panela de cerâmica que não tem alumínio, está usando uma água filtrada, mas está tomando um banho e está absorvendo essas toxinas em grande quantidade pela pele. E o que mais aumenta a quantidade da absorção dessas toxinas pela pele é a característica do sabonete, do emulsionante, né? E por quê? Porque esse sabonete, ele tem uma característica de tirar a gordura. Então você pode ver que quando você usa um detergente, né, na louça, esse detergente ele vai reagir com a gordura e vai limpar a louça. Na nossa pele o mesmo ocorre. Então quando você usa um sabonete que tem um poder detergente, ele vai reagir com a pele, reagindo com a gordura, com essa membrana lipídica da pele, tirando essa proteção, e aí que a toxina entra em grande velocidade. Então, a gente sentiu a necessidade, se você for ver, até saiu, se você colocar assim no Google, pH dos sabonetes, né? Coloca bem fácil no Google, né? Então, por exemplo, agora eu tive num congresso, um congresso do que tem de maior, dos últimos estudos dentro da cosmetologia, que foi a Consulfarma, de ativos dentro da dermatologia. E um dos cursos que eu fiz nesse congresso foi sobre microbiota. Ou seja, a pele, existe uma microbiota na pele, e essa microbiota, ela se comunica com a microbiota do intestino através do sistema linfático. Então, essa microbiota da pele, ela vive, digamos que ela tem uma saúde quando o pH dela está 4,5 mais ou menos. 4,5 o pH. Quando o pH aumenta da pele, essa bactéria, digamos que é a bactéria da microbiota saudável, começa a diminuir e começam a se alterar a biota dessa pele. E essa biota, essa bactéria que vivia em um pH de 4,5, ela começa a morrer. E era ela que fazia a junção das pontes de colágeno. Ou seja, ela tem tudo a ver com o envelhecimento. Se o pH da biota da pele é tipo de 4,5 a 6,5 seria um pH mais ou menos equilibrado, o que você acha que acontece se a gente usar um sabonete que tem um pH de 9 e se você colocar no Google pH dos sabonetes que se usam na pele? Todos são assim, 99% é 9, só o Dove que está 7,5. Você está mudando a biota da pele. Além de você estar mudando a biota da pele, você está reagindo, tirando a gordura e deixando que a membrana lipídica, que é o que protege a pele, deixando todas essas toxinas entrarem. Então, existe a grande necessidade de que a pele, assim como ela é um órgão de absorção, ela é um órgão de excreção. Quando o seu fígado está congestionado, o seu pulmão, ele começa a tentar usar o pulmão para excretar a toxina. Quando o pulmão está congestionado, ele começa a usar a pele para excretar a toxina. Então, assim como ela absorve, ela excreta. Então, a Zeo Cosmética, ela viu a necessidade de desenvolver um sabonete que mantesse esse pH equilibrado da pele, para manter a microbiota da pele, né? Também com efeito de anti-envelhecimento, para manter a saúde da pele, né? E também ela tem zeólita na composição, que ela é um mineral que tem a capacidade de absorver esses metais tóxicos que são alojados na membrana, na superfície da pele. Perfeito. Isso só do sabonete, é uma linha inteira, né? Já está no mercado esse sabonete milagroso, vamos dizer assim? Na verdade, é um sabonete muito simples, né? Eu fiquei bem chocada até, porque essa percepção dos maiores profissionais, assim, a percepção deles é que a pessoa envelhece porque o pH aumenta. Já aliás,
o pH aumenta porque a pessoa envelheceu. Essa é a visão da cosmetologia clássica. A gente já entende que ela envelheceu porque o pH aumentou, entendeu? E que esse processo de envelhecimento foi acelerado pelo uso incorreto desses cosméticos. E então não é é simplesmente seguir um raciocínio muito básico, né? Porque se o pH da pele saudável está entre 4 e 6, não tem lógica você usar um sabonete com pH de 9. Está totalmente em desarmonia com a pele, né? Então, é muito simples, né? E a zeólita é um mineral fantástico. Em vários outros países já tem linhas de cosméticos à base de zeólita. E ela tem essa capacidade de absorver essa toxina, saturar, depois ir embora ali com a água do banho e ainda melhorar o ambiente. Tá para sair agora, tá para ser lançado daqui entre 1 e 2 meses. Doutora, a senhora falou em banho, muitas cidades aqui do Brasil, muitas capitais ainda se utiliza de flúor na água. A gente sabe que se ingerir flúor é veneno. E para a pele, quando se toma banho com a água com flúor, isso também prejudica também a nossa pele? Secundariamente, né? Mas sim, o flúor, ele é um halogênio que, se você for perceber ali na tabela periódica, ele está na mesma linha do bromo, do cloro. Tem o cloro, o flúor e o bromo e o iodo. Então, o que mais tem na água? Cloro, flúor, depois tem alumínio, e aí vem todas as outras toxinas, que são zilhões de toxinas, né? Chumbo, mercúrio, nanopartículas de anticoncepcionais, nanopartículas de antibióticos, etc. Então tudo isso vem da água tratada, e quando passa por um filtro, por exemplo, de torneira, você consegue tirar grande quantidade dessa toxina. Não os trialometanos e os solventes. Então, só um filtro de osmose conseguiria tirar esses trialometanos e esses solventes. Mas num filtro de chuveiro, não se usa, as pessoas não têm o hábito de usar um filtro de chuveiro. E acaba passando, e é muito barato. Um filtro de chuveiro você consegue comprar por R$300. Claro que não vai tirar trialometano, solventes, mas com certeza o flúor, o cloro, que são essas partículas maiores, esses filtros conseguem ter um resultado muito interessante. Daria para usar esse filtro, né? Mas sim, então o que mais passa ali é flúor, cloro, e o flúor sim tem um efeito maléfico para a pele, mas mais secundário. Por que seria secundário? Porque o flúor, por ter essa característica de ficar ali no grupo dos halogênios, ele compete com o iodo da tireoide, fazendo um hipotireoidismo subclínico ou até clínico mesmo. E o que seria isso? A tireoide é uma glândula que produz 4 hormônios, T1, T2, T3, T4. O T1 e o T2 não têm muita ação, o T3 é o que é ativo e o T4 é, digamos que, uma reserva. Então o T4 é uma tirosina com 4 iodos e que vai se perdendo uma molécula de iodo ao longo do dia, se transformando em T3. E o que esse T3 faz? Esse T3 é o hormônio que rege o nosso metabolismo. Então ele rege o peristaltismo do intestino, a temperatura do organismo, o raciocínio, as sinapses cerebrais, a saúde da pele, dos cabelos. Então, quando você tem um hipotireoidismo, uma intoxicação por flúor, o flúor compete com o iodo, logo a tireoide não funciona direito. Tem uma hipofunção. Então, secundariamente, essa pessoa vai ter falta de concentração, ansiedade, na verdade é uma incapacidade de concentração, ansiedade, depressão, fadiga durante o dia, principalmente pela manhã. O sono não é um sono reparador à noite, a unha fica toda estriada, mais fraquinha, o cabelo fica mais fino, cai com facilidade, pela falta do peristaltismo, porque quem dá energia para o peristaltismo é esse hormônio da tireoide. Então a falta de energia diminui o peristaltismo, aumenta a constipação, logo essa pessoa fica mais intoxicada, retendo toxinas, e se ela está retendo toxina, ela vai congestionar o organismo, e aí vem as doenças autoimunes, e vem vários problemas
até emocionais, né? Aquela frase boba, né? A pessoa fica enfesada porque ela fica irritada, ela fica congestionada, aquelas toxinas que eram para ser eliminadas, elas ficam retidas, gerando gases que são tóxicos no organismo. Então, secundariamente, sim, o flúor faz envelhecer, faz mal para a pele. Perfeito, doutora Fernanda Bem, farmacêutica, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa O Melhor da Noite e que a senhora possa despedir, mandar um recado para os nossos telespectadores do nosso programa. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Então, nós sempre fazemos muitas lives sobre saúde, eu e meu marido sobre medicina integrativa. Então, se alguém quiser seguir no Instagram, né, participar, seria Instituto Fernanda Bem, só pesquisar assim. E eu me coloco à disposição, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Que bacana, a doutora Fernanda Bem, farmacêutica, especialista em desenvolvimento em cosmético e também especialista em zeólita também. Também. Mais especialista é o Thomas, né? Mas a zeólita é um mineral fantástico que a gente já trabalha há muitos anos e eu sou muito grata pela oportunidade de conhecer esse mineral e usufruir, ter indicado para tantas pessoas que já se beneficiaram. Que bacana, doutora, gratidão pela sua participação no nosso programa Melhor da Noite. Me despeço com alegria, direto aqui do Pipa Selfie, nessa entrevista especial com a doutora Fernanda, gaúcha, direto aqui para o Rio Grande do Norte, aqui para Pipa. Então volto com vocês aí no estúdio.